Muito bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Dunk Code do YouTube. Hoje um vídeo bem descontraído e é o seguinte: eu já criei jogo de absolutamente tudo. Já criei jogo de arcade, ação, aventura, esportes, carta, de tudo. Só que aqui no canal da Dunk Code, se vocês forem ver, eu já meio que mostrei alguns jogos que eu fiz e eu também mostrei como eu gosto de me desafiar de fazer coisas, tudo que é relacionado à programação, mas principalmente jogos que me saem da zona de conforto. Então tem muito jogo que a gente quer desenvolver, mas são chatos de desenvolver, tanto como programador, até para a pessoa que está jogando, né? Muitas vezes a gente prefere um jogo específico, só que o desenvolvedor, quando está fazendo esse jogo, ele também não se sente muito confortável devido que a lógica às vezes é mais difícil, é um jogo que não está acostumado a fazer. Então eu vou mostrar mais ou menos aqui na tela do meu computador um jogo que eu fiz, que eu sempre quis fazer, mas eu sempre tive preguiça devido à complexidade que eu achava que era para fazer. Apesar de ser um jogo simples, vocês vão entender aqui, olha só. Muito bem, então hoje eu já programei todos os tipos de jogos e obviamente que muitos desses jogos vocês conseguem ver aqui no próprio canal, né? Desde jogos de ação, enfim, vocês conseguem ver alguns aqui. Logicamente que durante todos esses meus anos programando, isso aqui são só alguns do que eu já desenvolvi. Porém, eu sempre tive o sonho de desenvolver um específico que... Na verdade, eu tive o sonho de desenvolver vários, só que fogem um pouco do meu escopo do que eu sei hoje como programador de jogos em questão de lógica. Esse jogo aqui que vocês estão vendo na tela do meu computador se chama Flip Race. E ele foi um jogo muito viciante, eu comecei a jogar faz mais ou menos 2 anos, e ele é para mobile, e perceba que existe essas ondas que quando a gente vai se aproximando, elas aumentam. E durante todos esses anos eu sempre meio que tentei fazer esse jogo, mas por mais simples que ele pareça, porque teoricamente essa água e esses obstáculos a gente conseguiria substituir por cubos, eu já consegui criar um clone assim, só que eu nunca tinha conseguido fazer com a... Esse ano eu queria fazer algo diferente, porque todos os anos, né, eu falei mais ou menos há 2 anos atrás, esse jogo tem mais ou menos 2 anos e meio atrás, eu fui tentando fazer uma réplica desse jogo. E durante todos esses anos eu já tentei fazer, eu consegui fazer com cubos, colocando aqui no Unity. Porém, esse ano eu decidi fazer realmente com água. Porém, pra gente fazer um movimento de água, ele não é simples. Se eu der play aqui no jogo, o que vocês vão perceber? Que de fato a gente tem um movimento de uma água aqui, de fato. Isso daqui pode parecer simples, mas eu sei que muita gente que tá vendo esse vídeo deve se perguntar: nossa, como é que foi feito isso daqui? De fato, pra gente ser capaz de conseguir fazer esse tipo de coisa, a gente precisa manipular o mesh do que a gente está fazendo. O mesh basicamente são vários pontos que a gente tem em uma figura em 3D, no caso isso daqui é um plane, certo? E quando a gente manipula esse mesh, a gente consegue fazer o que a gente quiser. E isso veio desde a minha experiência quando eu publiquei um clone perfeito do Minecraft em 3D aqui no canal, e eu ainda adicionei multiplayer. Inclusive aqui no próprio canal eu tenho onde eu ensino a desenvolver um mini Minecraft 2, que já é um tipo de projeto que eu sempre soube desenvolver, e aqui no canal eu trouxe, apesar de no curso de desenvolvimento de jogos hoje da Dunk ele ser mais completo, isso daqui foi, vamos dizer assim, o máximo que eu já tinha feito em questão de renderização de terreno. Apesar de no próprio curso da Dunk Code a gente ter um Minecraft em 3D, só foi no ano passado que eu finalmente descobri como de fato o Minecraft em 3D era feito. Lembrando que o 2D eu já tinha conseguido fazer há mais ou menos... Se vocês pesquisarem Dunk Code Minecraft 3D, eu mostro como é que ficou esse meu clone perfeito que eu fiz. E se a gente perceber aqui no vídeo, eu não estou com o projeto aqui no Mac aberto, tá no meu Windows, vocês percebem que ele de fato é renderizado de uma forma diferente, justamente, ó, dá play aqui para vocês verem, porque a gente manipula os meshes. Então cada cubo desse daqui não é um cubo em si que está aqui, isso daqui é o terreno que está sendo manipulado via mesh e que eu fiz, e é por isso que eu consegui fazer um terreno de forma infinita. É claro que além de manipulação de mesh, tem a questão de quando for a hora de renderizar e etc. E isso entra a questão da experiência como desenvolvedor de jogos que eu tenho durante toda essa minha bagagem, né? Que eu já sou programador há 17 anos e de jogos eu programo há 10 anos. Então isso aqui foi um grande passo que eu dei ano passado e eu fiquei muito feliz. Porque além de eu ter feito isso daqui, eu ainda fui além e adicionei multiplayer. Lembrando que desenvolvimento de jogos multiplayer eu aprendi depois, quando eu já sabia desenvolver jogos, há mais ou menos talvez. Então esse ano quando eu tava viajando, se você acompanhou meu Instagram, ou se não me segue, Grilo13, você deve ter percebido que eu tava viajando e eu sempre decido pegar um projetinho pra fazer, né? E esse ano eu falei, esse ano eu vou conseguir fazer esse projeto, porque eu já tava me sentindo pronto e eu sabia que pra manipular ondas desse jeito, eu teria que manipular as meshes. Então se a gente analisar o código aqui, eu basicamente consigo fazer diversas contas matemáticas, que isso daqui no caso a gente utiliza o próprio função seno que existe
ok? Que é, de fato, como a gente consegue simular ondas hoje, utilizando quando a gente quer fazer em desenvolvimento de jogos 3D. E aqui no caso, eu mudei um pouco o algoritmo porque eu estou pegando vértices no eixo Z, ok? Que é justamente para jogos em 3D, é o vetor a mais que a gente tem. Então a gente tem X, Y, Z. Eu não vou entrar muito a fundo nesse algoritmo aqui, até porque, enfim, tá? Aqui é mais para compartilhar como a experiência ajuda você a desenvolver não só com jogos, mas qualquer tipo de aplicação. Então, no final, eu consegui algo que eu nunca tinha conseguido antes. Por quê? Primeiro que todas as vezes que eu tentei replicar esse jogo, eu não conseguia fazer as ondas. Então aqui, o primeiro passo, eu já fiquei muito feliz que eu consegui fazer as ondas de fato. Você percebe que aqui as ondas estão se mexendo. E o melhor de tudo, eu consigo manipular como eu quero que essas ondas sejam renderizadas. E naquele jogo que eu mostrei pra vocês, se vocês voltarem o vídeo aqui, vocês vão perceber que quanto mais o player anda, no caso aqui é pra ser o barco, né? Então eu tava focado no mais difícil, então eu não coloquei um barco aqui. Quanto mais o meu jogador anda, maior a onda fica, perceba. E isso daqui acontece justamente pela conta matemática que eu vou fazendo para o jogo ficar dinâmico e ele dá esse efeito que vocês estão vendo, que é de fato como se ele estivesse aproximando da onda. Como eu fui devagar até a onda, não dá para ver. Mas se eu for rápido, perceba que a onda vai aumentando até que, pum, eu consigo deslizar e fazer aquele efeito que a gente viu no jogo. Eu não fiz ele rodar aqui, porque rodar para mim é fácil de ser feito. O desafio realmente era fazer as ondas e perceba como elas estão suaves. E a parte mais bacana de tudo isso daqui é que realmente quando o meu player vai se aproximando e quanto mais ele anda, a gente não consegue ver a onda direito aqui, porque a onda só aparece quando o jogador chega perto dela. E pode parecer uma coisa meio simples até de ser feita, porém isso daqui, até eu conseguir encaixar a minha cabeça, foi difícil. Então quando eu consegui fazer essas ondas se mexerem foi o primeiro passo. Depois quando eu consegui fazer e controlar os vértices da onda, além de ter meio que feito o principal, depois seria refinamento, trocar esse cubo por um barco de fato, eu tinha conseguido fazer o que eu queria. Então, ó, chegando perto aqui, a gente percebe que ela foi ficando maior. E é claro que aqui, se eu tivesse paciência, eu poderia brincar com os valores, porque eles basicamente já estão todos prontos. Poderia brincar aqui, perceba que eu tenho vários valores aqui, eu poderia colocar variáveis, no caso eu fiz aqui hardcode mesmo com a mão, sei lá, poderia colocar aqui 1 talvez, aqui eu poderia aumentar o valor, tudo isso daqui são variáveis que influenciam, eu poderia colocar 2 aqui, sei lá, 1.2, tudo isso daqui se a gente for ver aqui no código, perceba que como tá mais rápida a onda aqui, ó, olha aqui, tudo isso daqui, tem ainda uns glitchzinho ali de renderização, porque por cima desse modelo aqui eu utilizo... Isso daqui no caso eu estou utilizando um plane, mas eu estou usando uma figura em 2D para ser a onda, bem fiel daquele jogo que eu queria. E perceba que ela está bem mais rápida aqui, a gente consegue perceber que ela está bem suave ainda, mas ela está bem mais rápida. Eu vou chegando perto e ela dá esse efeito aqui que eu quero, que é quando chega perto ela fica mais alta. Isso daqui é bem legal, vamos te mostrar de novo, a gente não consegue ver a onda aqui, vou chegando perto e ela aumenta para a gente fazer esse efeito que é o barco passando por cima, né? E é basicamente... Perceba que quando a gente está em cima da onda é muito parecido como tá aquele jogo de fato. Claro que aqui a colisão do meu barco não está perfeita, mas novamente o principal que era fazer o sistema de onda está funcionando. E o mais legal de tudo isso é que quando você faz de um jeito dinâmico, a gente consegue trocar as variáveis até ficar bem agradável do jeito que a gente quer. Então no caso aqui o que eu faço para simular e de um jeito bem, apesar de ter bastante código comentado aqui, basicamente eu calculo a posição do meu player, isso daqui é do jeito que eu fiz, obviamente tem diversas maneiras para chegar no mesmo resultado, ainda mais com desenvolvimento de jogos. Eu divido a posição do meu player Z, que é basicamente o eixo Z, frente e trás, até chegar na posição 20, quanto mais próximo ele está, eu multiplico por 2, que é o tamanho final da onda que eu quero. Então isso daqui, matemática básica, mas aplicando direto no próprio mesh que a gente tem em qualquer objeto 3D, qualquer mesh em 3D que a gente tem aqui, certo? Poderia inclusive brincar com esses valores, caso eu quisesse colocar as ondas em outros pontos. Então, por exemplo, aqui é maior ou igual a menos 2, sendo que o vértice vai de menos 5 até 5, certo? No caso, esses daqui. Eu poderia simplesmente vir aqui e colocar talvez desse jeito aqui. E a gente pode ir brincando com os valores até você ter algo que você queira. E aqui, caso eu queira deixar a onda mais alta, por exemplo, eu poderia dividir vezes 3. Se eu quisesse caso eu queira ver ela de mais longe, começando a crescer, conforme o player vai indo, eu poderia mudar esses valores. É tudo uma questão de ir brincando. E é aquela coisa, depois que você faz o mais difícil quando está desenvolvendo qualquer projeto, você vai brincando e aí eu consigo ver que ela cresceu de uma forma tão grande que
deu conflito com a minha máscara de colisão. Então talvez 3 tenha sido muito. Eu vou colocar aqui em 2 pontos. E a gente tem de volta a onda aí. E é basicamente isso. Então, claro, aí adicionar outros jogadores utilizando AI, né, para irem perseguindo, isso é uma coisa assim que eu sei fazer bem, e olha como tá bacana esse movimento da onda. Então basicamente isso, era um projeto que eu queria mostrar para vocês, pode parecer uma coisa simples, mas o mais engraçado desse projeto é que ele foi mais complexo para eu fazer do que se eu fosse fazer um first person shooter, né, um jogo de tiro em primeira pessoa, isso devido a coisas assim que eu nunca tinha mexido antes e com a experiência a gente vai aprendendo. E é aquela coisa, quanto mais tipos de jogos você fizer, projetos diversificados relacionados à programação, melhor você vai conseguir fazer as coisas. E é, basicamente. Então espero que você tenha curtido esse vídeo de hoje. Lembre-se que para qualquer projeto de programação você precisa ter disciplina, se organizar e querer sempre melhorar e se desafiar. Eu não precisava fazer esse jogo, não, mas por mais que eu não tenha programado ele de uma forma bonita, eu fiz o que eu queria, e quando a gente vai fazendo esse tipo de coisa, a gente se motiva para ir fazendo projetos cada vez mais avançados. Se eu ficasse desenvolvendo jogos de plataforma, de tiro, que é coisa que é muito legal, que são os jogos que eu realmente gosto, mas não me desafiasse a fazer coisas que fogem da minha zona de conforto, eu não teria nunca esse jogo, e eu acharia que eu nunca seria capaz, tendo em vista que eu já tinha tentado de desenvolver outras vezes e não tinha conseguido. Então espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha aberto sua cabeça, e joga aí comentários abaixo que eu vou ter o maior prazer em te responder. Te desejo um forte abraço e a gente se vê na próxima. Valeu!